Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Hoje nós vamos iniciar aqui uma, uma jornada que conecta diretamente, essa jornada se conecta diretamente com o seu bem-estar, com o seu desempenho profissional. Vamos começar um bate-papo, vamos colocar dessa forma, sobre saúde integral, saúde física no trabalho. O título da aula, você está vendo aí na tela, né? A importância da saúde física, e o subtítulo já entrega o que nós vamos explorar: corpo saudável, trabalho produtivo. São temas importantes porque, por mais que a gente estude técnicas, ferramentas e processos, nada disso funciona se o principal recurso da empresa, que é você, não tiver em boas condições. Então, nada adianta processos, ferramentas, técnicas, se o maior recurso, que são os colaboradores, nada disso importa se eles não tiverem boas condições. Então, pensa comigo. Você já tentou trabalhar em algum momento na sua jornada? Já tentou trabalhar com dor nas costas? Já sentiu aquela fadiga no meio da tarde, que parece que o cérebro até desligou? Já teve uma noite mal dormida e no dia seguinte mal conseguia se concentrar? Isso não é só desconforto, é perda de produtividade, é risco de erro, é qualidade de vida comprometida. A saúde física não é um assunto separado, é um assunto separado do trabalho, porque a saúde física, ela é a base, é o alicerce sobre o qual construímos nossa carreira, nossa capacidade de aprender, de resolver problemas e até de nos relacionar. Um corpo cansado, desidratado, mal alimentado, sedentário ou com dores crônicas não rende o que poderia render. E mais importante, um corpo sem saúde não vive com a qualidade que merece. Então, nesse nosso encontro, nós vamos explorar os pilares da saúde física no ambiente de trabalho: alimentação, hidratação, sono, pausas, atividades físicas e ergonomia. Nós vamos entender como cada um desses elementos que eu te falei há pouco impacta diretamente em nosso desempenho e bem-estar. Nós vamos ver os riscos do sedentarismo e das lesões por esforços repetitivos e como preveni-los com atitudes simples. Para você, profissional, esse encontro é um convite a olhar para o seu próprio corpo com mais atenção. Não é sobre virar atleta ou seguir dietas radicais. Não, não é isso. É sobre pequenas mudanças na rotina que geram grandes resultados. Uma pausa para você se alongar, uma garrafa de água ali em cima da mesa, uma fruta no lugar, né, do salgadinho, uma caminhada dentro da empresa mesmo, ao invés de usar o elevador, usar as escadas. Veja, o trabalho ocupa uma grande parte de nossas vidas, aliás, uma parte enorme das nossas vidas. Ele pode desgastar a nossa saúde ou pode ser um lugar onde a gente também se cuida. A escolha, em grande parte, está nas nossas mãos. Então, prepare-se para o encontro com dicas que você pode aplicar ainda hoje aí na sua rotina. Mas antes de mergulharmos nos pilares, vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final aqui deste encontro. Porque saúde física não é só teoria.
é atitude. Então, o nosso primeiro objetivo com o nosso encontro de hoje é compreender a relação entre saúde física e produtividade. Não é só sobre estar bem, é sobre como o corpo saudável impacta diretamente sua capacidade de entregar resultados, sua disposição, sua atenção e até mesmo a sua criatividade. Nós vamos ver dados e exemplos que mostram que investir em saúde é investir em desempenho. O segundo objetivo é identificar os pilares da saúde no trabalho. Não dá para cuidar do corpo de qualquer jeito. Existem áreas fundamentais: alimentação, hidratação, sono e pausas, atividade física e ergonomia. Cada uma tem seu papel e quando todos esses pilares da saúde no trabalho, quando todos eles estão equilibrados, a saúde floresce. O terceiro objetivo é reconhecer riscos como o sedentarismo e a LER. O trabalho é a lesão por esforço repetitivo. O trabalho moderno, especialmente nos escritórios, trouxe novos desafios. Horas sentados, movimentos repetitivos, telas. Esses riscos podem causar dores crônicas, lesões, afastamentos. Então, nós vamos entender o que são e como preveni-los. E o quarto objetivo é aplicar práticas simples para melhorar aí o seu bem-estar físico. Não precisa de equipamentos caros, nem de horas na academia. São pequenas mudanças, escolhas certas, né? Aquele momento de beber água, ajustar a cadeira, coisas que cabem no seu dia a dia e que podem e vão fazer a diferença. Então, esses 4 objetivos vão te dar um roteiro para cuidar melhor de você mesmo no trabalho, tá? E também fora do ambiente de trabalho. Então vamos começar entendendo por que a saúde física importa tanto para o trabalho. Não é uma questão de estar bonito, bonita ou estar em forma. É sobre funcionamento. Veja, corpo e trabalho, produtividade andam juntos. Um corpo saudável tem mais disposição. Então você chega no trabalho com energia, consegue manter o foco por mais tempo, não sente aquela queda de rendimento no meio da tarde, seu cérebro funciona melhor. Por quê? Porque ele está bem alimentado, quando você cuida, óbvio, da alimentação. Seu cérebro funciona melhor quando ele está melhor hidratado, descansado. Estudos mostram que profissionais com hábitos saudáveis têm produtividade até 25% maior. São 25% mais produtivos aqueles funcionários que têm hábitos saudáveis. E outro detalhe, quem cuida da saúde física adoece menos. Adoece menos. Não é que nunca fica doente, mas a imunidade de quem cuida da saúde física, a imunidade é mais forte. E as doenças, quando vêm, são mais leves e duram menos. Com isso, o funcionário acaba faltando menos. Menos faltas significa menos impacto para a empresa, mas também menos prejuízo para a sua carreira e também para a sua renda. Um ponto importante também sobre o cuidar da saúde física se conecta ao fato de que quem cuida da saúde física tem menos acidentes. Por quê? Veja, fadiga, sonolência, falta de coordenação, tudo isso aumenta o risco de acidentes. Quem está descansado e com boa saúde física tem reflexos mais rápidos, atenção mais apurada e menos probabilidade de se machucar. Em ambientes industriais, por exemplo, isso
o não se machucar, em muitos casos é questão de sobrevivência, é questão de vida. Em escritórios, por exemplo, né, menos acidente é evitar, por exemplo, torções, quedas, e até acidentes de trânsito, né, durante o trajeto aí, ao trabalho. Outro elemento, outro elemento, é, melhor qualidade de vida. Quem tem uma saúde física melhor, né, tem melhor qualidade de vida. No fim das contas, saúde física é sobreviver bem. Menos dores, menos estresse, mais energia para estar com aquelas pessoas que você gosta, com a família, né, para os seus hobbies aí, para o lazer. Então veja, quando a gente cuida do corpo, a vida fica mais leve. Então pense no seu dia de hoje. Como você está se sentindo? Se você tivesse mais energia, o que você faria de diferente? Se você estivesse, às vezes, sem alguma dor, que talvez você esteja ou não, né? Mas imagina se você estivesse sem nenhum tipo de dores. Como seria o seu trabalho? Então, a saúde física não é um luxo, é a base, né? E o primeiro pilar da saúde física no trabalho, o primeiro pilar da saúde física no trabalho é o combustível. Combustível significa aqui aquilo que você come e aquilo que você bebe. Assim como um carro não funciona sem gasolina de qualidade, seu corpo não funciona sem nutrientes adequados. Exemplo, muita gente pula o café da manhã. Vamos começar a falar até do café da manhã, a primeira refeição do dia. Muita gente pula essa refeição, que é um erro grave. Porque depois de horas de jejum durante a noite, seu corpo precisa, né, o seu corpo precisa de energia para começar o dia. Um café da manhã com proteína, ovos, iogurte, carboidratos integrais, uma fruta, um café da manhã nesse estilo te dá, né, o combustível inicial para começar o dia. Quem pula o café da manhã geralmente sente fome no meio da manhã e acaba recorrendo a um salgado gorduroso ou a um doce. É, outro elemento que você precisa se atentar aí, no que se refere à sua alimentação, se refere a refeições equilibradas. No almoço e no jantar, busque um prato colorido, sabe? Proteína magra, como frango, peixe, ovos, carboidratos integrais, como arroz integral, batata doce, legumes, verduras. Esse equilíbrio mantém a saciedade por mais tempo e evita picos de insulina que causam aquela sonolência pós-almoço. É. Outro ponto importante, entre refeições, entre uma refeição e outra, os famosos lanchinhos, né? Escolha frutas, castanhas, iogurte. Evite salgadinhos, biscoitos recheados, doces. Esses alimentos dão um pico de energia rápido, mas logo vem a queda da energia, além de contribuir para o ganho de peso e inflamação. Um outro elemento, que a gente não pode deixar de falar é a hidratação. Veja, o corpo humano é cerca de 60% formado por água. Mesmo uma desidratação, né, uma desidratação leve, já reduz o foco e a sua disposição. A recomendação, né, no que se refere à hidratação, a recomendação é de cerca de 2 litros de água por dia, mas pode variar com o calor, né, com a atividade física. Tenha sempre uma garrafa, sobre a mesa, vá bebendo ao longo do dia. Evite refrigerantes e sucos industrializados, cheios de açúcar. Evite excessos. É, por exemplo, açúcar em excesso causa picos de energia seguido de fadiga. Café demais pode causar ansiedade e atrapalhar o sono. Gorduras, né? O mundo está aí envolto a gorduras saturadas,
Gorduras saturadas em excesso sobrecarregam o organismo. Então, pequenas mudanças já fazem a diferença. Troque o refrigerante por água, o biscoito por uma fruta, o lanche gorduroso por um sanduíche natural. Você vai sentir a diferença, e você vai acabar, óbvio, sentindo a diferença, até na sua disposição. Agora, o segundo pilar, quando a gente fala em saúde física, o segundo pilar é a recuperação, o sono, a pausa. O corpo não é uma máquina que funciona 24 horas, ele precisa de descanso para se reparar. Então, há de se ter um sono adequado. A recomendação é de 7 a 9 horas por noite, isso para adultos. Durante o sono, acontecem processos essenciais. Exemplo, a consolidação da memória, que você aprendeu durante o dia, é fixado, aí durante o sono. Durante o sono existe a reparação celular, a regulação hormonal. Dormir mal ou dormir pouco reduz a atenção, reduz a capacidade de aprendizado, a criatividade e aumenta o estresse e os riscos de acidente. E aqui fica algumas dicas para um bom sono. A começar, já que eu vou falar de dicas para um bom sono, a começar por horário regular. Tente dormir e acordar no mesmo horário. Inclusive, isso vale, tá? Nos finais de semana. Evite, antes de dormir, telas, celular, computador, TV, né? O ideal, inclusive, é evitar tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Por quê? A luz azul acaba inibindo a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Outra dica que eu quero deixar para você crie um ambiente escuro, silencioso, com a temperatura agradável, ok? E evite cafeína após as 16 horas. Outro elemento importante, falei aqui do sono, dicas para dormir melhor, né? Um elemento importante aqui é em relação às pausas durante o trabalho, tá? Por quê? Veja, ficar sentado por horas seguidas, de certa forma, é prejudicial. Então, a cada 1 ou 2 horas, está ali sentado, né? Cada 1 ou 2 horas, levante-se, ande um pouco, alongue-se, dê uma pausa para os olhos. A cada 20 minutos, olhe para longe, sabe? Olhe para longe por uns 20 segundos. Essas pausas curtas reduzem a fadiga, melhoram a circulação e mantêm o foco. Muitas empresas, inclusive, têm a cultura, eu sei disso, tá? Tem a cultura de não parar, como se pausa fosse sinônimo de preguiça. Mas a ciência mostra o contrário. Quem faz pausas regulares rende mais e erra menos. A pausa não é uma perda de tempo, é, na realidade, investimento em produtividade. E o terceiro pilar, dentro aqui, né, do nosso encontro, né, estamos falando de saúde, o terceiro pilar aí para a saúde física é o movimento. O corpo humano foi projetado para se movimentar. Mas o trabalho moderno nos prende em cadeiras. E o resultado acaba sendo o quê? Sedentarismo, que é um dos maiores problemas da saúde da atualidade. Então, a atividade física, né, o movimento, né, movimento é vida, o movimento, a atividade física, ele traz diversos benefícios. Porque, veja, ó, fortalece músculos e ossos, melhora a circulação e a capacidade cardiorrespiratória, aumenta a disposição e reduz o estresse, ajuda a manter o peso adequado, melhora, né, a qualidade do sono. Aqui fica até uma recomendação. A Organização Mundial da Saúde
recomenda 150 minutos por semana de atividade física moderada. Isso dá cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Não precisa ser uma maratona, né? Mas, né, vale aqui no movimentar-se, vale aqui uma caminhada rápida, uma bicicleta, dançar, tudo conta, ok? E como incluir aí movimento saudável na sua rotina? Simples. Vamos, né, aqui agora ver alguns elementos aí para incluir na sua rotina, ok? Por exemplo, ao invés de usar elevador, suba escadas. Você está se movimentando. Para quem vai de carro à empresa, estacione um pouco mais longe da entrada e vá caminhando até a entrada. Use o horário de almoço para uma caminhadinha rápida de 15 minutinhos. Levante e ande enquanto você atende, por exemplo, chamadas, telefonemas. Se possível, vá de bicicleta para o trabalho. Experimente, inclusive, aplicativos de exercícios curtos que você pode fazer em casa, exercícios de 10, 15 minutos, ok? Isso é importante. Veja, o sedentarismo está associado a doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e também dores nas costas e estresse. Então, mexer-se é o remédio mais simples e eficaz. Por isso que eu vou até voltar aqui no slide, né? Por isso, desse slide aqui, movimento é vida. E eu sei, antes até de ir para o próximo slide, eu sei que no mundo de hoje, que estamos aí trabalhando quase que sempre em frente ao computador, sabemos também que as telas, seja o smartphone, seja aí um tablet ou outro dispositivo, as telas elas são sedutoras, né? Eu observo muitas vezes que muitas pessoas, quando acabam acessando aí uma rede social, acabam acessando aí algum aplicativo de vídeos ou algum site de vídeos, quando a pessoa vê, ela está ali 10, 15, 20, 30 minutos do seu dia conectado à tela, conectado a estímulos que não vão, na maioria dos casos, contribuir em nada, nem para a evolução dela, nem para a saúde. E ainda muitas pessoas que estão envoltas às telas, né, algumas ainda falam: puxa vida, eu queria, Igor, ter mais tempo para me movimentar, para cuidar mais de mim, para fazer uma atividade física, uma caminhada, mas eu não tenho tempo. E quanto tempo, muitas vezes, a gente perde conectado às telas, e muitas vezes conectado fora do trabalho mesmo, conectado aí a redes sociais, quanto tempo a gente não perde. Tempo esse que a gente poderia fazer uma caminhada, colocar uma música que a gente gosta, sair caminhando, pegar uma bicicleta, para quem gosta, né, ir à academia. Eu sei que tem dia que dá um pouco de preguiça de ir na academia, mas é aquela história, às vezes a gente tem que trabalhar com a nossa mente, né? É aquela história, não estou afim de ir caminhar, não estou afim de ir na academia. Aí você tem que jogar com você. Bom, vamos até o parque. Se tiver ruim, né, você volta. Vamos até a academia, vamos entrar. Se tiver ruim, aí você volta. Mas o que acontece na maioria das vezes quando você se desafia dessa forma e até engana o seu cérebro, a sua mente, é que quando você chega ao parque, quando você põe os pés para fora com o seu tênis para caminhada, quando você chega à academia, o que você pensa? Já estou aqui, vou aproveitar. E fica até uma informação aqui. Hoje, esses aplicativos, essas redes sociais, os celulares, né, eles possuem aí mecanismos, ferramentas para você verificar quanto tempo você fica num determinado aplicativo. Tem rede social, inclusive, que se você for em configurações, você consegue observar quanto tempo você ficou conectado àquela rede. Por curiosidade, dá uma olhadinha.
Veja quanto tempo na semana, no dia, no mês, você se deixa envolver pelas telas e acaba não se movimentando. E lembrando que movimento é vida. Então, muitas vezes, não é falta de tempo, é uma questão de predisposição, de se organizar, de se programar e de reconhecer, né, que cuidar da sua saúde vai te proporcionar melhor desempenho, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. E agora eu entro com você, estamos falando aqui em saúde, no último pilar, tá, de saúde física aqui, que é a ergonomia. Ergonomia, a ciência de adaptar o trabalho ao trabalhador e não o contrário. Muitas dores e lesões ocupacionais surgem de posturas inadequadas e de movimentos repetitivos. Então, no escritório é importante que a cadeira, por exemplo, ajuste a cadeira, ajuste a altura da cadeira que você utiliza no teu escritório, para que seus pés fiquem apoiados no chão e os seus joelhos fiquem, né, em um ângulo de 90 graus. E o encosto da cadeira, ele deve apoiar a sua lombar. Outro detalhe importante, já que eu estou falando de ergonomia, né, que é a ciência de adaptar o trabalho ao trabalhador. Se atente ao monitor lá do computador, do notebook que você usa. O topo da tela deve estar na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo, distante, né, uma distância, né, o monitor deve estar a uma distância equivalente a um braço, ok? Se atente ao teclado e ao mouse, ergonomia, ok? Mantenha os punhos ao apoiar teclado, mouse, né? Apoiar a sua mão, né, no teclado e no mouse. Mantenha os punhos retos, não inclinado para cima ou para baixo. Né? Use apoios, né, de pulso, se necessário. Evite segurar, né, o telefone entre o ombro e a orelha e busque, né, usar no dia a dia na empresa, né, um foninho. Por quê? Veja, esses elementos, né, que eu estou te passando aqui de ergonomia te ajudam a evitar dores, desconforto. E outro problema, na medida que eu me atento à minha postura, à ergonomia, eu posso, inclusive, estar evitando aí as lesões por esforços repetitivos e evitando ainda, né, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são lesões que afetam músculos, tendões, nervos, né, geralmente lesões essas causadas por movimento repetitivo ou por postura inadequada, postura fixa, por exemplo. Então, é interessante se prevenir a possíveis lesões. Então, não se esqueça, faça pausas para o alongamento a cada hora. Deu lá uma horinha de trabalho? Levante, né? Dê uma alongada, sabe? Varie as tarefas sempre que possível. Ah, eu sei que eu tenho que digitar um documento, mas eu também sei que eu tenho que ler os e-mails. Vai alternando, digita um pouco ali, por um tempo, um documento que você precisa entregar, fazer para o seu chefe, dá uma pausa, vai para uma outra atividade, vai ler, né, e responder os e-mails. Então, esse rodízio de tarefas é interessante, porque às vezes você foca só em uma atividade que exige ali uma certa repetição, sendo que se você se planejar dentro do seu dia, às vezes você tem que realizar várias atividades e processos distintos. Se você revezar, você vai, na realidade, evitando, né, a constância única e permanente desses
esforços repetitivos que pode te causar lesão. Mantenha uma postura adequada. Aí na tela, inclusive, né? Você observa que de um lado tem lá o rapaz, é, olhando para baixo, com a coluna, sabe, curva. Imagina você ficar assim, todo dia, 8 horas por dia. Isso vai te causar algum problema. Vai te causar algum problema. Né? Do outro lado, né, nós temos ali, né, uma moça, com uma postura ereta. Você observa que, pelo olhar dela, dá a entender, né, que o monitor está numa altura adequada, que não exige que ela fique, né, com o pescoço tensionado nem para cima nem para baixo. Hoje existem, inclusive, equipamentos ergonômicos. Falei agora há pouco, né? Existe apoio de pulso, né, para você que fica muito tempo no computador mexer o mouse. Hoje existe apoios de pé, né, para que você fique com os seus pés aí, os joelhos, né, na posição de 90 graus. Então, esses equipamentos, eles ajudam também na prevenção aí de problemas ergonômicos, ok? E não se esqueça, ao primeiro sinal de dor, de desconforto, algo que você vê que pô, não tá legal, o meu corpo, minha saúde, comunique ao seu superior, à sua superiora, e procure uma orientação. Né? É importante a gente sempre lembrar, ficar com dor, mas no meio do trabalho, não é normal. Muitas pessoas normalizam dores nas costas, no punho, no pescoço. Muita gente normaliza isso como parte do trabalho. Não está certo. Né? São sinais, as dores são sinais que algo está errado. Então, corrigir a postura e o ambiente pode prevenir uma dor, né, que pode se tornar aí um problema, às vezes até crônico, que acaba exigindo afastamento do trabalho, ok? E agora, então, chegando à reta final aqui do nosso encontro, tá? Sobre saúde física no trabalho, nós vimos que saúde física, produtividade, performance no trabalho, tá? Saúde física, produtividade, performance andam juntas. Um corpo saudável traz mais disposição. Um corpo saudável falta menos ao trabalho, tem menos acidente, tem melhor qualidade de vida. Exemplo, olha só, já trabalhei, né, certa época aí numa empresa, né, que uma moça, uma jovem, 20 e poucos anos, todo dia, né, ela se queixava, sabe, de desânimo. é, Ela falava assim, hoje eu estou meio preguiçosa, ela falava. Era um desânimo, na realidade, que abatia aí, essa senhorita. E aí você começa a observar os hábitos da pessoa, e aquilo é ruim, porque, pô, você está ali no trabalho. Já na parte da manhã, você desanimada, você indisposta, né? Aí você já olha para o relógio, aí começa, puxa vida, né? São só 9 horas, eu estou nessa condição de desânimo, de cansaço, nem começou o dia, nossa, hoje o dia vai ser longo, aí isso já começa a afetar a sua mente. Aí, convivendo com essa pessoa, essa jovem senhorita, observava que ela era um pouco ansiosa, né? E essa ansiedade, ela descontava, né, na comida. Então, era salgadinhos daqueles de saquinho, né, tipo fandangos, toda hora, né, se fazendo valer daquilo ali. Refrigerante tomava, né, durante o dia todo, quase 2 litros de refrigerante, uma ingesta absurda de doce, seja bolacha recheada,
uma barra de chocolate. Aí numa ocasião, né, uma ocasião, ela reclamava constantemente desse desânimo, desse abatimento, etc. Eu falei, você já tentou fazer um exame para ver como que anda aí as vitaminas no seu corpo, questões hormonais, né? Pois bem, ela foi ao médico, fez os exames e observou-se que, né, estava péssima, né, as questões hormonais nela, eh, os níveis de vitaminas estavam inadequados, por conta do quê? De uma alimentação, né, extremamente falha, podemos colocar assim, até ruim, né? A falta de atividade física. Então, por isso que eu falo, um corpo saudável, não tem como, ele vai ter mais disposição, menos acidente, né, por distração, por perda de foco, equilíbrio, né, e por consequência, melhor qualidade de vida. Então, nós vimos também, nós identificamos aqui nesse nosso encontro, os pilares da saúde no trabalho. Então, alimentação e hidratação, que são combustível, né? É até legal. Hoje algumas empresas, elas estimulam, né, a alimentação saudável, etc e tal. Tem empresa que tem refeitório e busca, inclusive, ali, né, quando ela fornece a refeição, quando a empresa fornece a refeição no local, tem muitas empresas que até fornecem refeições equilibradas, mais saudáveis, né? Mas, na empresa que eu trabalho não fornece refeição, mas também isso não é desculpa para você, né, não buscar, pelo menos de início, mudar os hábitos e, falei que alimentação, hidratação é combustível, ter sempre ali uma squeeze, uma garrafinha em cima da mesa. Mas a empresa que eu trabalho não dá uma garrafinha. Compra para você, a sua saúde. Né? Um outro pilar, né, que nós vimos da saúde no trabalho, além da alimentação e hidratação, é relacionado ao sono e pausa. É importante o corpo ter momentos para se recuperar, seja pequenas pausas no trabalho, né, seja uma boa noite de sono, ok? Dentre os pilares da saúde no trabalho, falamos também da importância do movimento. O movimento é vida, né? Isso se conecta à atividade física, fugir realmente do sedentarismo, e isso pode começar já dentro da empresa. Não vou de elevador, hoje eu vou subir a escada. A escada. Mas tem que subir correndo. Não, vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo. O importante é se movimentar. E ainda, dentro dos pilares da saúde no trabalho, falamos aqui da importância da ergonomia, a adaptação, né, do ambiente, né, ao ser humano que está ali trabalhando, de modo que esse meio ambiente, né, seja positivo aí, né, à saúde do funcionário. E reconhecemos ainda neste encontro os riscos do sedentarismo e das lesões aí por esforço repetitivo. E vimos como prevenir aí o sedentarismo com atitudes simples. Mas agora eu quero, né, deixar uma pergunta, vou deixar uma pergunta para você refletir, ok? Vamos lá. Lembre-se, seja sincero com você. Essa jornada aqui de aprendizado, essa jornada aqui de evolução, de conhecimento, ela é para sua vida. E eu tenho certeza que você que está nessa jornada do conhecimento, nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada de trabalhar, de ter uma profissão, de estudar, tenho certeza que você tem sonhos e para isso você precisa estar bem, ok? Posto isso, eu faço a seguinte pergunta a você: qual hábito você vai mudar hoje? Qual hábito você vai mudar hoje para cuidar melhor da sua saúde física? Pensa com tranquilidade. Que hábito você vai mudar hoje para cuidar melhor da sua saúde física?
talvez seja tomar um copo de água nesse momento. Puxa, Igor, não tomei água o dia inteiro. Talvez, né, o hábito que você pode já tomar nesse instante é justamente ingerir aí um copo de água. Talvez seja um hábito para você cuidar melhor de você já agora. Talvez seja você se levantar aí da cadeira e dar uma alongada. Talvez seja marcar, começar a se programar e marcar um horário fixo para você dormir. Talvez seja usar hoje a hora que você sair do trabalho ou a hora que você for, né, ao trabalho, talvez seja usar as escadas ao invés de você usar o elevador. Eu sei, no começo talvez você vai falar assim: ah, mas eu vou cansar. Vai no seu ritmo. Né? Ah, mas se eu for no meu ritmo, Igor, eu vou chegar atrasado lá no andar onde é o escritório. Chega um pouquinho antes, é a sua saúde. Entenda que não precisa, não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito. Ah, é tomar um pouco mais já? Pegar uma garrafinha, tomar uma garrafinha por dia? Escolha um hábito, ok? Experimente esse hábito por uma semana. Aí depois acrescenta outro hábito. A caminhada, por exemplo, veja, pequenas mudanças consistentes transformam a sua saúde. Cuide-se. Sabe por quê? O seu corpo é seu principal instrumento de trabalho e também é o seu principal instrumento da sua caminhada na estrada do viver. Cuide dele, cuide do seu corpo, como você cuida, né, de coisas ou pessoas, né, que você acha valioso ou valiosa, ok? Espero que você comece a adquirir bons hábitos, né, para ter uma saúde melhor, mais disposição. E não se esqueça, tá? Faça o download de todo o material disponibilizado aqui e, óbvio, se atente às atividades, pois as atividades ajudam a sedimentar o conhecimento. Por isso que é importante fazê-las. Nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!